E o nosso assunto agora são as fontes de financiamento de curto prazo. Vamos lembrar um pouquinho, vamos trazer à memória? Já sabemos que existem duas fontes que financiam um negócio, uma empresa, uma prestadora de serviços, um comércio, uma instituição de ensino, uma instituição financeira. E essas fontes, elas são reconhecidas como recurso de terceiros ou recursos próprios. Mas o recurso de terceiros, elas podem ser utilizadas no curto prazo, certo? Porque essas fontes, essas obrigações, os empréstimos, os financiamentos, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, podem ser no curto prazo. Mas agora nós vamos tentar aqui, mostrar, na verdade, como que eu posso fazer a comparação entre as fontes que financiam o negócio no curto prazo com as fontes que financiam no longo prazo. Desse modo, a ideia é apresentar dados referentes à posição no balanço patrimonial. Então, é aquela ideia de entender onde estão as fontes de recurso e onde estão as aplicações. Mas, além disso, também trabalhar com as duplicatas a pagar, entender essas fontes bancárias, entender o que são notas promissórias, porque mais adiante no conteúdo nós vamos utilizar como base de cálculo, as linhas de crédito, o crédito rotativo, as fontes não bancárias e o comercial paper que entra dentro dessa linha. Então, todo esse conteúdo aqui, assim como os demais, eles são importantes, por quê? Porque eles são parte integrante do processo, tanto de alavancagem operacional, certo? Então, são partes integrantes do processo de alavancagem operacional, do processo de alavancagem financeira. Além disso, também entra como técnica de gestão do chamado custo do capital, as fontes de financiamento como fonte de investimento. E tudo isso, é claro, quando você fala de alavancagem financeira, de alavancagem operacional, ou mesmo de um processo que você precisa tomar uma decisão ali de investimento, precisa assinar ou não, pode fazer porque isso aí vai trazer retorno, porque vai cobrir os custos. Então, veja que quando nós falamos dessas fontes de financiamento de curto prazo, existem muitas variáveis envolvidas, muitas técnicas de gestão de curto prazo também envolvidas nesse processo, porque quando nós fazemos essa abordagem, nós estamos falando de financiamentos, estamos falando de investimentos, estamos falando quanto custa esse capital ao longo do tempo, porque é claro que se você pegar, por exemplo, R$100 hoje, pensa comigo, e for a um supermercado, será que você compra o mesmo que você comprava há um ano? Jamais, há um ano atrás? Jamais. E ainda vou ser um pouco mais direta ainda. Não só há um ano atrás, como você não compra o que você comprava há 5 meses atrás. Entende? Então, é um processo que você precisa estar analisando, Pensa comigo. E para isso existem várias técnicas que estão disponíveis para nós. E é claro que você falasse para mim, mas eu posso usar uma técnica só e já resolve? Não. Use o máximo de técnicas que você puder, porque você vai minimizar as perdas e minimizar os riscos. E quando você minimiza risco, significa que você maximiza retorno, que é o mais importante. O que toda empresa procura? A maximização de lucros. Esse é o objetivo de toda empresa, mas eu quero te falar algo. Maximizar lucro não é só você pegar o que a empresa vendeu, receita de vendas, e comparar ali com custo e despesa e falar, essa diferença é o meu lucro? Não, vai muito além disso. Você tem que comparar que existe um custo ali, mas existe um valor. O quanto vale esse investimento no mercado e o quanto ele custa. E eu preciso fazer essa comparação e existem técnicas para isso, Por isso que é importante você conhecê-las e aplicá-las. Vamos adiante. Financiamento de curto prazo. São obrigações que vencem no intervalo de até 1 ano e fornecem suporte
a grande parte do ativo circulante da empresa, como caixa, duplicatas e estoques. Já o financiamento a curto prazo não garantido são os recursos que a empresa alcança, porém sem oferecer garantias. Então, nós podemos identificar, né, no balanço patrimonial, quando nós falamos sobre isso, vamos pegar aqui novamente, ó, montando uma estrutura do balanço patrimonial, o que nós vamos observar? Né, que nós temos ali o ativo circulante. Aqui são as aplicações de curto prazo. Então, é justamente dentro desse ativo circulante que nós vamos verificar o caixa, nós vamos verificar duplicatas a receber ali no curto prazo, vamos verificar estoques, e isso faz parte das aplicações dos meus recursos de curto prazo. Agora, as obrigações de curto prazo da empresa, normalmente elas estarão dentro do passivo circulante. Dentro desse passivo circulante, eu tenho aqui as contas a pagar, né, a fornecedores, eu tenho despesas a pagar, por exemplo, como, vamos colocar aqui como salários, né, como impostos também entra aqui. Então, tudo isso está dentro dessa estrutura. Agora, essas contas a pagar, né, por exemplo, aqui os fornecedores, são geradas por meio de compras. Por exemplo, vou comprar matéria-prima lá para a minha indústria de estofados, então preciso de espuma, preciso de couro, preciso, né, de máquinas ali que vão ser utilizadas. E normalmente isso está em conta corrente. Por quê? Porque são as principais fontes de financiamento em curto prazo não garantidas. Então, você percebe que quando nós falamos em curto prazo, você já deve imaginar ou visualizar ali a estrutura do balanço patrimonial e tentar ver aonde estão essas contas ali. Sempre pensando que ativo circulante é circulante porque entende-se que vai circular dentro de 12 meses e o passivo circulante eu entendo que são obrigações que deverão ser cumpridas dentro de 12 meses. Fontes de empréstimos de curto prazo sem garantia. Então, aqui uma citação de Ross, de 2015, ele indica que a forma mais comum de financiar um déficit temporário é buscar um empréstimo bancário sem garantia. E o exemplo que mais identifica tais empréstimos são os empréstimos chamados de autoliquidáveis de curto prazo, que sustentam as empresas nos picos sazonais, com origens principalmente no aumento de estoques e nas contas a receber. Então, eu estou aumentando o meu estoque e para isso eu preciso financiar. Porque se eu tenho um supermercado, por exemplo, né, ou eu tenho uma frutaria, ou eu tenho uma loja de roupas e eu quero aumentar o estoque, muitas vezes o empresário ele não tem ali o capital de giro, então ele precisa recorrer a um empréstimo temporário. Vamos falar aí, por exemplo, numa sorveteria, né? Uma sorveteria que vai aumentar a sua necessidade de matéria-prima para produzir ali no pico do verão, certo? Então, ele precisa de um recurso naquele pico, por isso que fala sobre ser sazonal, porque são em períodos específicos em que aumenta a demanda e, consequentemente, a oferta também aumentará. Ainda dentro dessas fontes de empréstimos de curto prazo, eu quero chamar a atenção de vocês para as linhas de crédito, que são muito procuradas e utilizadas. Podem ser definidas como um acordo entre o banco e a empresa em que ficam definidos o volume de recursos e o período os quais ficarão disponíveis à empresa, como forma de empréstimo não garantido. De modo que, após um estudo, o banco opta por realizar tal liberação à empresa, evitando assim que a cada necessidade seja realizado um novo processo a cada liberação. Só que antes dessa liberação, são efetuadas algumas exigências.
e precisa apresentar documentos, e esses documentos e essas exigências terão que atestar a capacidade da empresa em saldar a utilização de recursos. E normalmente os recursos requeridos, eles dizem respeito a quê? As demonstrações financeiras mais recentes, onde serão colocados ali dados da empresa como receita, como liquidez, como movimentação da conta, tudo isso será colocado ali. Você sabia que, por exemplo, as empresas que têm ações negociadas em bolsas, elas têm ali na sua página o RI, que é relação com o investidor. E nesse RI tem ali os demonstrativos de resultado do exercício, de lucros e prejuízos acumulados, fluxo de caixa, tudo isso, balanço patrimonial, tudo isso as empresas têm ali demonstrada. Por quê? Porque o acionista que está comprando ações ou que já é sócio dessa empresa, ele vai olhar para ver se essa empresa tem investimentos, para ver se essa empresa tem liquidez, e ter liquidez é ter um ativo circulante alto, que é ali que está o dinheiro que pode circular dentro de 12 meses, ou se essa empresa tem mais investimentos e menos liquidez. Então, por isso que é tão importante essa observação dos documentos de registros financeiros. Nós temos ainda dentro dessas fontes, né, a fonte conhecida também como, né, um dos mais conhecidos, que são os empréstimos. Os empréstimos são concedidos a partir de taxas de juros sobre os financiamentos formados por duas partes. Uma básica e um prêmio pelo risco. E essa taxa varia em função dos riscos que são apresentados. Então, quanto maior o risco, maior o prêmio e vice-versa. O banco ele vai observar o desempenho operacional da empresa e por isso ele pode, né, o crédito ser suspenso caso a empresa demonstre que mudou ali, né, ou houve alguma modificação na operação dos negócios e essa modificação vai comprometer a liquidez, que é a capacidade da empresa de saldar as dívidas no prazo. E além dos empréstimos, nós temos também o crédito rotativo, aqui definido por Neto, como linhas de crédito abertas pelos bancos que visam ao financiamento das necessidades de curto prazo, que é o famoso capital de giro. O que é capital de giro? Capital de giro é a diferença entre o que a empresa tem como bens e direitos e o que a empresa tem como obrigações no curto prazo, ou seja, ativo circulante menos passivo circulante, né? E são movimentadas normalmente por meio de cheques. Isso é a definição do crédito rotativo. E nós temos ainda dentro dessa linha o commercial paper, né? Aqui o commercial paper são notas promissórias de curto prazo não garantidas, emitidas por grandes empresas com posição financeira sólida, e Neto indica que constitui-se na prática numa nota promissória de curto prazo, normalmente no prazo máximo de 1 ano, emitida por uma sociedade tomadora de recursos para financiar suas necessidades de capital de giro. Mas, normalmente, o desempenho da empresa emissora é a garantia desse título. E esses papéis, eles podem ser adquiridos pelas instituições financeiras, tanto para sua carteira própria, como se for, por exemplo, para repassar a seus clientes investidores. Então, ela é negociada por meio de um deságio de seu valor nominal. E aqui eu quero trazer, para nós fecharmos essa aula, um exemplo prático aqui do commercial paper, tá? Então, nós temos que a companhia XSA, empresa no ramo de alimentos, emite o commercial paper, notas promissórias comerciais, no valor de 2 milhões, com o prazo de 90 dias, né? Por 1.900.000. Ao final do prazo de 90 dias, o comprador do título recebe 2 milhões, sendo que quanto que ele investiu? Ele investiu 1.900.000. Foram pagos juros de 40.000 sobre uma aplicação de 1.900.000. Então, foi paga uma taxa efetiva de quanto? 40.000, certo? Que é os juros, dividido por 1.900.000, que foi o que ele investiu inicialmente, vezes 100 para tornar esse valor
percentual. Então, nós temos 2,11% no período, certo? Isso porque é uma taxa efetiva. Agora, a taxa nominal, pela qual as grandes empresas elas vão captar esses recursos via comercial paper, normalmente elas são inferiores às taxas básicas interbancárias, o prime rate, por exemplo. Mas o custo geral pode chegar a ser superior ao de um empréstimo bancário, quando estão incluídos nos cálculos custos adicionais, como, por exemplo, comissões que são pagas para obter crédito, para apoiar o título, comissão, por exemplo, para ter boa colocação na avaliação do título, por aquelas empresas que são especializadas em classificar riscos. Então, tudo isso também tem a ver com essa negociação do comercial paper, ok? Te espero na próxima.